A classe ferroviária impulsionou o desenvolvimento econômico e populacional de Santa Maria, desde que a linha férrea foi instalada em 1885. Devido sua posição geográfica estratégica no entroncamento da malha ferroviária sul-rio-grandense, tornou-se um dos maiores e mais importantes núcleos ferroviários do sul do Brasil. A partir do crescimento acelerado do uso da aviação férrea, surgiram alguns dos principais bairros de importância social da cidade, o bairro Tararé e a Vila Belga. A ferrovia chegou aqui no Santa Maria em 1985, né? Ela veio através de uma companhia bélgica, né? E tanto que essa influência teve também lá nas casas tinha as casas dos funcionários de alto escalão que ocupavam, e foram construídas essas casas da Vila Belga para esses funcionários. Tá? Depois foi embora, deixaram que foi ocupado pelos funcionários da rede. Aí depois, quando ela saiu, ficou a aviação férrea, que é a concessionária estadual. Então quem gerenciava a ferrovia era a aviação férrea, que era do estado do Rio Grande do Sul. Mais tarde, em 1959, o estado entregou a ferrovia para a federação, né? Aí ela se tornou a Rede Ferroviária Federal, a Sociedade Anônima. Mas no início, quando começou os funcionários, tanto que o Itararé, que se localizaram nessa vila, que se chamou Itararé, né? Porque os ferroviários hoje chegaram ali, 90% tem raiz com clientes, com alguém, o pai, o avô, foi ferroviário. Com o passar dos anos, a classe ferroviária estabelecida e cada vez mais ganhando força, iniciaram-se os movimentos mutualistas. No dia 26 de outubro de 1913, cerca de 200 a 300 ferroviários, ou seja, 15% da classe da cidade na época, instalaram o Sindicato Cooperativista dos Empregados da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, a COPFER. Esta constituição da cooperativa teve por intenção principal, segundo seus fundadores, assegurar o maior amparo à categoria no que dizia respeito à sobrevivência material. Amparo esse que contemplava as necessidades de consumo, saúde e educação dos cooperativistas. Dentre esses equipamentos idealizados e executados pela cooperativa, destacam-se Escola de Artes e Ofícios, Escola Santa Terezinha, Hospital Casa de Saúde, Igreja Santa Catarina, fábricas e armazéns de diversos setores. Com a instalação desses equipamentos, as necessidades básicas estavam supridas, porém a carência de vida social afetava a classe dos ferroviários. A partir daí, sociedades recreativas representativas de classes sociais foram criadas. Essas sociedades dispunham de atividades desportivas, ações culturais, ações políticas e convívio social. Entre as entidades que obtiveram maior destaque estão a Associação dos Empregados da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, Sociedade Recreativa Ferroviária 13 de Maio e a Sociedade Recreativa Ferroviária 21 de Abril, da qual discorreremos na sequência. Então, como se trabalhava a ferrovia aqui, existia o aglomerado todo aqui, então os funcionários começaram a construir suas casas, todas do lado da área. Então, você criou essa vila, mais conhecida uma vila ferroviária, né? Mas com isso aí eles começaram se criou a cooperativa, né? A cooperativa era uma cooperativa que se tornou a maior cooperativa da América Latina, mas a função dela era dar toda a sustentação de alimentos para os funcionários, né? Então o funcionário pagava a mensalidade todos os meses, né? E aí eles começaram a abranger, além da alimentação, tinha a lenheira, tinha fábrica de sabão, fábrica de café. Então todo o que pensava em alguma coisa que o funcionário precisava tinha dessa cooperativa. Aí com o tempo eles começaram a se preocupar também com a parte da saúde, da educação. Aí construíram a casa de saúde, começaram a construir a parte educacional, né? Esses filhos foram crescendo e precisavam de educação. Aí eles construíram, por exemplo, o Hugo Taylor, né? Era uma escola masculina de artes e ofícios, e dali faziam profissionais ali. E para as meninas criaram a escola Santa Terezinha, que hoje é o Maneco, também com a mesma finalidade da educação. Aí mais tarde, como esses alunos foram se tornando e precisavam dar pessoal de divertimento, né? Aí eles construíram a Associação dos Empregados da Aviação Férrea, que em 1914 ainda.
E ali eles só tinha, ali era um clube elite, cara. Na época tinha os clubes elitizados, né? Então ali era o pessoal mais graduado que ocupava. Como ali eles não tinham acesso, os funcionários intermediários, que trabalhavam na oficina, trabalhavam na linha, então eles que chamavam, naquela época chamavam eles os gacheiros. Aí eles resolveram construir também, fundar o seu clube, né? Aí fundaram o 21 de abril, não sei precisar a data, mas eu sei que foi nesse mesmo lance aí. Aí o gacheiro tinha o seu local, que era o 21, né? O elitizado tinha a associação. E o negro tinha funcionários negros também lá, trabalhador negro. E ele precisava do seu divertimento. E como ele não tinha acesso à associação, e nem no 21, porque ele era negro, não entrava, era só branco, aí eles fundaram o 13 de maio. Então ficou esses três segmentos, né? A associação 21 e 13, cada um com uma classe diferenciada. A Sociedade Recreativa Ferroviária 21 de Abril, fundada em 21 de abril de 1927, na rua Anita Garibaldi, criada por funcionários da aviação férrea, foi um dos primeiros e mais importantes clubes da cidade. A sociedade possuiu outras duas sedes anteriores, a primeira na Avenida Visconde Ferreira Pinto e a segunda na Rua Agni, ao lado da Igreja Santa Catarina, atual Círculo Operário. Com sua sede e instalações imponentes para a época, o clube foi um marco para a cidade e, consequentemente, sediou muitos eventos como festas, jantares e torneios. Comenta-se que os melhores bailes de carnaval, nas décadas de 60 e 70, eram no Clube 21 de Abril. Outro destaque do clube eram seus esportes, como o futebol de salão, a bocha e o bolão, nos quais sempre foi competitivo e por muitas vezes vencedor. Com a quebra da aviação férrea, deu-se também o início da decadência do clube, mas que com o carinho dos moradores do bairro e membros da sociedade, foi possível ainda manter em funcionamento por mais alguns anos, antes de cair no esquecimento. Muitos documentos que contribuiriam para contar a história do clube foram perdidos em um incêndio acidental. Porém, isso não impede que as lembranças continuem vivas na memória de quem um dia o conheceu. Meu avô foi um dos fundadores, o senhor José Luiz Faleiro, foi um dos fundadores da Sociedade Recreativa Ferroviária 21 de Abril, porque ele também era ferroviário e só fazia parte nessa época os ferroviários. E automaticamente a minha família toda frequentou a sociedade. Quando chegou na época que eu comecei a frequentar bailes, porque até então era expressamente proibido frequentar antes dos 18 anos, então em 1968 eu fiz parte como rainha de festas da sociedade, que na época era escolhida, assim, não por votação em si, mas escolhiam as pessoas que podiam se dedicar ao clube, que podiam participar efetivamente do clube. Então aqui, como vocês podem ver, né, em 68, aqui está a faixa, um pouquinho, né, fora da moda já, né, mas é um dos troféus que a gente guarda com carinho para mostrar que realmente a gente fez parte dessa sociedade, que infelizmente não conseguiu sobreviver aos tempos. 21 de abril, eu era sócio desde os 18 anos. Eu sei que nós tínhamos carnavais, coisa mais linda. Era um dos mais de Santa Maria. Tu pode falar com as pessoas mais antigas, todos eles falam do bom que era o 21 de abril. Vinham os melhores artistas, as melhores bandas, as orquestras, né? E então ele foi em 3 lugares aqui no bairro. Aqui na Visconde Ferreira Pinto, primeiro, eu me lembro, eu era pequenininho, quando tinha ali. Depois aqui do lado da igreja e, ultimamente, de uns, acho que mais de 50 anos, aqui na Anita Garibaldi. Ah, tamanho de um coração bem grande.